Ora então, muito boa noite, muito boa segunda-feira à noite. Estamos aqui para mais um Bíblia da Conversa com o pastor Abel Saraiva. E aqui está já, vou já, exatamente. Ora aí está. Isto quem sabe sabe. E entramos logo. Olá, Nuno. Como é que é, Sr. Abel? Como é que é? Deixa-me lá aqui ajustar a minha câmara que isto tem que baixar aqui um bocadinho. É pá, sim, fiquei muito humilde. Epá, Espera aí. opa, isso a humildade não quer mais. Não quer, pois, não quer demais, mas depois ficava fora do enquadramento. Fora do enquadramento. Ok. Ora então, cumprimentar aqui quem tem vindo aqui a entrar, nosso Ivo, a trabalhar para aquela medalha, não é, Ivo? Sim, senhora. O nosso Brosny também merece a medalha. O nosso Samuel Martins, que ainda há 15 dias esteve aí connosco também. Um abraço. Um abraço. Ruth Neves também a trabalhar para a medalha. A irmã Micaela, aqui uma ovelha minha. O Filipe também. Vê lá aí, Abel, se vais conhecendo aí alguém. A minha mulher, aí está sempre também a dar aquele apoio. Pastor Ruben também. Estamos internacionais, já temos pelo menos duas pessoas a ver de Paris, portanto estamos internacionalíssimos, graças a Deus, não Pá, é? os nervos assim aumentam. É pá, não estejas nervoso, porque isto. Epá, olha, antes de mais tenho que dizer uma coisa, que é, visto que tu só tens 66 amigos, ou não tens 66 amigos, Exato. uh, epá, é um privilégio fazer parte desse, Desse lote desse, tão reduzido, não desse é? lote reduzido. Sim, exatamente. É pá, tá, não, o prazer é sempre meu. Eu é que sinto sempre muita honra em ter amigos que se disponibilizam e querem estar aqui à conversa comigo, correndo todos os riscos possíveis e imaginários, não é? É, Porque, mas as como difíceis eu deixo para ti. não, não, os riscos, pá, não, isso podemos nos afundar os dois muito rapidamente, não te preocupes. Sim, também é verdade. Tudo depende, não é? E depois fica para a posteridade, como também quando foi o que o Samuel Yeah. Martins estava a dizer, o vídeo depois vai ficar lá no IGTV. E olha, vamos tentar não dizer assim tantas asneiras quanto isso, Sim, vamos seja, tentar. seja como for, o nosso objetivo é conversar, não é? Nós não Uhum. avisamos sempre aí quem nos segue que a nossa intenção não é tanto estar aqui a querer definir muita coisa, é mais refletir, não é? É mais refletir, Uhum. pensar, Exato. e esse é o nosso grande objetivo. Muito bem, lá ver aqui Sheila também, a minha mãe também está a trabalhar para a medalha. Graças a Deus, Eunice Paz, também da Assembleia de Deus de Almada, e certamente ainda nosso Luís Moisão também tem estado assim presente, tem vindo a acompanhar, e dizer a todos aqueles que têm acompanhado que é um prazer muito grande ver a vossa persistência e também dá ânimo, não é? Para quem vai aqui avançando com esta pequena iniciativa. Vamos ver o que isto vai dar. Muito bem, muito bem, sim senhora. Muito bem, Abel, então, olha, é mais uma vez um prazer muito grande. Ora é essa. Nosso Ódio na Esperança também. O Ivo está a dizer que no final fazemos um Zoom todos juntos. Bom, e por que não? E por que não? Ainda há poucas semanas já estive num Zoom com mais de 100 pessoas e mais ou menos deu. Portanto, Sim, sim. até é capaz de dar aí um dia. Muito bem, então, Abel, como eu estava a dizer, obrigado por aceitares aqui este desafio de conversarmos um bocadinho. Apresentando aqui de uma forma muito breve o Abel até agora é dos convidados a que eu conheço há menos tempo, assim, Exato. uh,
sei lá, os últimos 4, 5 anos, por Por aí, aí. talvez, não é, Abel? O Abel, já posso dizer que é de uma geração de pastores, assim, já mais nova do que eu, embora tenhamos, a nossa idade não é muito diferente. Ó, Abel, que idade é que tu tens? 33. Tens 33, então eu tenho Yeah. 38, portanto, não, estamos 38, peraí, que acho que do outro dia enganei. Estamos em 2020, 38, sim, porque acho, não, no outro dia disse que era 37 e já estava nos 38, fiz Pá, mal eu os. também para números não. Mas pronto, mas 33 não. Pronto, não. Não, mas Não engana muito. 33 para 38 a diferença não é assim tanta. E pronto, é um prazer aqui. O Abel está a servir o Senhor na Assembleia de Deus de Aveiro, Uhum. na área de Aveiro, e está lá neste seu percurso, desde que saiu do Instituto Bíblico, Exato. tem estado por ali. É alguém também que reconheço que procura estudar, procura conhecer, procura pensar, o que é importante. Tento. Tentas, sim, como todos, tentamos todos. E então eu pensei então convidar aqui o nosso Abel. Abel, bem-vindo mais uma vez. Vai ser um prazer conversar contigo e vamos conversar um bocadinho. O texto que tu nos vais trazer vai ser do livro de Josué, e Ah, como era costumo. Josué? Era Josué. Mesmo, olha, este até era daqueles que mesmo à queima-roupa não era muito difícil, porque Não, exato, 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 mais ou exato. menos a coisa, Josué até é daqueles assim mais conheciditos, de certa forma, não é? Aham. Já saímos do Pentateuco e fazendo aqui um pequeno resumo do livro, como sempre procuro fazer. O livro de Josué é o livro então que segue, que começa, se quisermos, com a morte de Moisés. Deuteronômio vai concluir com a morte de Moisés e depois Josué vai começar com essa mesma marca, vai referir a Uhum. morte de Moisés, e vai até à morte do próprio Josué, mais ou menos ali num intervalo de tempo de 27 anos, sensivelmente. E em que nós temos nos primeiros capítulos, até ao 12, temos uma descrição genérica das batalhas, das conquistas. O Uhum. povo de Israel começou por conquistar uma zona central, depois uma zona a sul, depois vai fazer uma incursão mais a norte, e esse é o primeiro esforço de conquista do povo, sob a liderança de Josué, e depois cada tribo vai ser repartidas as terras, capítulo 13, praticamente até ao capítulo 22, e depois provavelmente temos ali um intervalozinho entre o 22 e Uhum. o 23 de uns 20 anos, sensivelmente, e temos os dois discursos finais de Josué, e depois o relato da sua morte. Então, este é um livro que é um bocadinho mais conhecido, vamos dizer, do público em geral, vamos dizer Yeah. assim. No caso de Levítico, já temos falado, não é assim um livro tão conhecido. Deuteronômio também é um livro que também não é propriamente assim muitas vezes referenciado. Josué tem pelo menos a situação das muralhas de De Jericó. Jericó, que Yeah. é na escola dominical, isso é batidíssimo, não é? Temos também uma situação muito interessante, a situação em que o Sol se detém e a Lua se detém. Na verdade, é a Terra que se detém, com toda a certeza, mas pronto, Uhum. na perspectiva humana foi isso que aconteceu. Então é um livro que nos traz aqui assim mais algumas coisas. Mas, amigo, passo para ti. O que é que tu gostavas de partilhar connosco nesta noite? Ok, ora bem, então, pronto, eu pensando no livro e no seguimento daquilo também, do que tem vindo a ser a história bíblica, vá, contando os primeiros cinco, eu selecionei, na verdade são alguns versículos, mas que formam o conceito, para mim, o conceito teológico central do livro, que tem Uhum. a ver com Deus cumprir as suas promessas. Ok. E para mim, isso eu acho que o livro começa a dizer que Deus vai dar e termina com Josué lembrando: olha, Deus deu como disse. Não Uhum. é? E então, claro, isto ligando depois à, à promessa que Deus tinha feito a Abraão da terra. Então vemos o cumprir dessa promessa. Um, Pronto, depois podemos discutir a questão da totalidade da Terra, não? Pronto, mas
O que é certo é que o texto bíblico várias vezes diz. Então selecionei, digamos, esse conjunto de versos que nos dão essa ideia. Não sei se queres que leia Sim, os sim, vai versos. citando, vai Pronto, dizendo então, aí, em vai dizendo Josué aí 1, logo que eu, no primeiro capítulo, sim, pronto, onde temos os tão famosos versículos do sim, esforça-se, é bom, pronto. Mas antes disso, logo versos 2 e 3, então diz, eu vou ler na BPT que epá, este ano comecei a procurar ler numa versão um pouco mais, amigo, ok, estás à vontade, amigo. pronto, O pronto. convidado está à vontade Então de pronto, ler na versão que quer e eu também aqui leio na que quero, portanto. exatamente. Ok, Vá, mas então podes, pronto. podes. Então diz assim o verso 2: O meu servo Moisés morreu, por isso prepara-te tu e todo o povo de Israel para atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que eu lhes vou dar. Ainda o verso 3, hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como prometi a Moisés. E depois, então vemos aqui logo a promessa, Deus a dizer, né? Eu vou-vos dar como eu disse, como eu prometi. E depois também há aqui outra ação interessante no verso 3, que é, eu vou dar-vos, mas vocês têm que também pôr os pés ao caminho por isso, não é? Em que depois Josué mais à frente vai alertar o povo acerca disso. Que para Podemos... mim, desculpa, vou-te já Sim. deixar continuar a falar, mas pode ser que depois a gente possa voltar aqui, Uhum. que este para mim é dos versículos mais mal interpretados e aplicados Exato. na vivência cristã, contexto de igreja, provavelmente de quase da Bíblia toda, mas pronto, segue. Sim. Pronto. Então, então, vemos aqui Deus a dizer, no caso de Josué, né, que era o líder do povo, olha, Uhum. prepara-te, porque a terra vai ser vossa, eu vou-vos dar a terra. Não é? Depois, então, saltando para o capítulo 23, já então na parte final do livro, Uhum. depois temos os versículos, toda a narrativa nós percebemos que isso se cumpre, mas depois nesses versos podemos dizer se sintetizam tudo isso. Verso 14. Josué então diz: Eu vou morrer, como toda a gente, mas quero que reconheçam com todo o coração e com toda a alma que se cumprirem inteiramente que se cumpriram, perdão, inteiramente as boas promessas que o Senhor vos fez. Cumpriu-se tudo sem faltar nada. Pronto, e depois verso 15 e 16, Josué continua a falar disso, assim como se realizaram todas as boas promessas do Senhor. Depois já há aqui uma ação interessante, um alerta que ele logo dá, olha, Deus cumpriu as promessas, mas também as maldições, as ameaças que ele vos fez, a ponto até de vocês perderem esta terra, saírem desta terra maravilhosa. Atenção que vocês ponham-se a pau, não é? Por assim dizer. Então, mas sobretudo o verso 14, pronto. No início do livro vemos Deus a dizer, vou-vos dar. No final do livro, Josué lembra ao povo, não é? Deus deu-nos, Deus cumpriu tudo sem faltar com nada, não é? Sem faltar nenhum detalhe, nenhuma coisa disso. Para mim é o ponto principal, ou o tema principal, central do livro, não é? Claro, depois as batalhas e como foi, tudo isso digamos, é a carne que enche o esqueleto, não é? Por assim dizer. Pronto, foi isto que acabou por me despertar Uh, e ao ler o livro, ao entender isso. um dos versículos, exatamente indo em conta ao que estavas a dizer, aqui no capítulo 21 e no versículo 45, é exatamente a mesma ideia Uhum. que estás a sublinhar. Exatamente, 43, Em que Deus 45, diz, sim, também tinha palavra, isso. Uhum. palavra, agora lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, se me permites, palavra alguma falhou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel, Uhum. tudo se cumpriu, Yeah, tudo se cumpriu, não é? exato. Eu acho que eu acho
Obviamente que este é um dos aspectos que é vincado em Josué, ao longo do livro. Realmente Deus, esta ideia de que Deus cumpriu com Israel tudo aquilo que Uhum. prometeu, e esta dimensão de nós, lá está, agora pensando naquilo que é a nossa vivência, nós como igreja, o que Deus é que nós. Que Deus é que nós conhecemos, ou melhor, que Deus é que nós temos. Eu, no último Uhum. ano, nos últimos meses, tenho feito uma certa reflexão, mesmo na igreja, a respeito que o Deus que nós temos é o Deus que nós achamos que temos. Ou seja, a Sim, construção que nós fazemos, aquilo que idealizamos do nosso Deus, acaba por ser o nosso Deus. Corremos o sim. risco daquilo que temos na cabeça não corresponde ao Deus O Deus real, bíblico, né? Ao exato, Deus e bíblico, ao real. Deus real, não é? Aham. Então, muitas vezes, a questão, quando nós abordamos até com outras pessoas que dizem que também têm fé e que também acreditam em Deus, e depois a Uhum. pergunta que vem a seguir é: mas qual Deus? Exato. Não pode ser só o Deus nominal, não é só porque eu digo que é Deus e tu dizes que é Deus, ou como alguns dizem, Alá é Deus, é a palavra Deus Sim, árabe sim, para Deus, sim. Alá é Deus, então Deus é Deus. Não, mas não é exatamente a mesma coisa, porque a Uhum. concepção do Deus do islamismo é uma concepção distinta completamente do Deus cristão bíblico. Pronto. Uhum. Um, o quão importante achas tu um, nós termos a convicção de que o Deus que nós temos hoje é um Deus que continua a cumprir aquilo que ele promete? Uhum. Um, e deixa-me aqui, e para a nossa malta também refletir, não é? Um, e, e, e que ênfase é que nós devemos dar nisso, não esquecendo que aquilo que era fundamental e que Deus prometeu, Deus já cumpriu em Cristo. Não Uhum. sei se. Mas o que tu achas da importância de nós crermos neste Deus que cumpre aquilo que promete? A pergunta parece óbvia, Sim, mas nem sempre é vincado este aspecto, porque Deus não promete só coisas boas, Deus também promete exatamente. coisas menos boas. Mas fala, Exatamente. fala, fala. Era isso foi isso que eu acabei por também salientar e que lá no capítulo 23 que nós lemos o verso 14, não é? Em que José diz, olha, Deus cumpriu as coisas boas, tudo isso, mas depois ele logo diz a seguir, olha, mas ele também vai cumprir, não é? O juízo, por assim dizer. E isso por vezes é, ora, eu costumo, quando prego sobre isso, e tenho lembrado, e para mim também tento aplicar mesmo isso, que é o facto de sabermos que temos um Deus que cumpre o que diz, dá-nos uma segurança enormíssima, não é? Um, é claro que vários textos bíblicos mencionam-nos isso. Depois, ao longo da Bíblia, nos Salmos, nós vemos sempre, constantemente eles a recordarem: olha, no passado Deus fez isto, e então Deus disse e cumpriu, não é? E nós ainda hoje esperamos a concretização a grande promessa da vinda do Senhor, não é? O estar com Ele. Então, estas coisas que nós lemos para trás, não é? No passado, e que Deus diz e cumpre mais que uma vez, deve-nos dar certeza e segurança de que então aquilo que nos espera para a frente vai ser certo, vai acontecer, porque Deus disse que daria, Deus disse que faria, não é? Então eu Mas tu penso que esta questão. não sentes que normalmente quando as pessoas estão a pensar naquilo que Deus vai fazer por elas no futuro, vamos Uhum. dizer assim, não sentes que raramente as pessoas estão a pensar numa perspectiva eterna? Normalmente, esta é a minha percepção, e aqui se calhar um meia-culpa nosso de quem prega, Uhum. mais uma vez estamos aqui a refletir, os Uhum. colegas que nos estão a ouvir não se sintam atacados de maneira nenhuma, estamos apenas a refletir, estou a refletir aquilo também que eu prego e que ao longo dos anos, que ênfase é que eu tenho vindo a dar também naquilo que prego, não é? Uhum. Mas a percepção que eu tenho, e porque estamos a falar de coisas que Deus promete e que Deus cumpre, Uhum. normalmente quando as pessoas estão numa certa expectativa, não, que Deus vai cumprir o que prometeu, Certo. a percepção que eu tenho é que elas raramente estão a pensar numa dimensão eterna,
sim. raramente estão a pensar Uhum. numa coisa que vai ser o estado final das coisas. Certo. E muitas vezes estão agarradas em coisas terrenas, na verdade. Não quer dizer que Sim. essas coisas terrenas sejam más em si, mas estão Sim, a sim, sim, pensar sim. em coisas terrenas Sim, sim, e sim, sim. tens essa percepção também? Sim, claramente, claramente, claramente. E, por exemplo, outro texto onde se tem, onde se agarra muito, ou onde se vê muito essas coisas, aqui em Josué, no capítulo 24, quando ele diz, o famoso texto também, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e esse tipo de... Então, muitas pessoas se agarram nesse tipo de textos como promessas que Deus faz, e não é isso que. Até porque depois mais à frente parece que os filhos de Josué também não foram assim meio vacilar um bocadinho, não é? Sim, isso naquele sentido de que, sim, a questão da expectativa que as pessoas têm quando se Sim, convertem, de que eventualmente isso vai ser uma realidade para todos os membros da casa, não é? exatamente, por Ah, exemplo, e lá está, e agarram, e isso é o que eu sinto também a situação do quando carcereiro falam. como Paulo, desculpa. Exatamente, a mesma coisa. Estava-me a lembrar também dessa ali como uma promessa de pronto. Mas no sentido sim, a maior parte das vezes também vejo essa questão de Deus vai cumprir o que faz aqui na Terra, para a minha vida, para a igreja, tudo isso, e raramente ouço assim alguém a ligar mais ao aspecto até de vinda do Senhor, por exemplo, Sim. e da certeza da sua vinda do que propriamente, mas sim, a ênfase. É bem, eu por um lado entendo, né? Porque, claro, vivemos aqui no mundo, ainda estamos cá, ainda as pessoas ainda se preocupam, ainda têm os seus problemas, as suas dificuldades e tudo isso. E claro, não que Deus seja alheio a isso, não que Ele esteja distante e então só agora quando realmente Jesus nos vier buscar é que passará a estar connosco, porque há lutas e situações mesmo muito complicadas. E por um lado entendo Sim, é mais essa. fácil, é muito mais fácil nós criamos uma expectativa de uma coisa que podemos ver acontecer amanhã ou depois da manhã, do ponto de vista lá está, Exatamente. porque por tudo o que é demasiado abstrato nós temos sempre alguma dificuldade e a verdade é que muitas das promessas de Deus, quer dizer, as promessas são concretas, não são abstratas em Uhum. si, do ponto de vista do evento, mas claro, para nós fica sempre tudo muito assim muito vago quando pensamos no conceito de eternidade, quando pensamos no que quer lá estar para todo sempre, com o Senhor, e temos uma Entre a certa fé. tendência, não é? Não, sim, sim, mas mesmo que tenhamos fé, acho eu, não é? Mesmo que tenhamos fé, eu posso crer numa coisa, mas posso ter muita dificuldade em compreendê-la. Aliás, Sim. quantas vezes é que nós não acreditamos em coisas e temos dificuldade em entendê-las na sua Pá, plenitude? temos que fazer como o Lutero, não é? Atirar o chapéu. Pelo menos é a Quando não história que, compreendia-se, pois né, é, ele quando seguia, li né? na Bíblia alguma coisa que era difícil de entender, então, ou de explicar, então ele tipo, tirava o chapéu no sentido, ok, eu acredito, eu aceito que, né, o que está escrito. Embora não consigamos compreender totalmente, né? Claro, claro que sim, claro que sim. Ainda com o Samuel Martins a conversar aqui, ele referiu a questão da transfiguração, por exemplo, Uhum. nós não estávamos lá, obviamente acreditamos que aconteceu, agora Claro. exatamente como é que aquilo foi possível. É uma coisa que nós acreditamos que sim, Ah, mas que temos muita certo. dificuldade em compreender, como outros paradoxos da teologia, a questão de Jesus 100% homem, 100% Deus, portanto, esse tipo de questões que nós aceitamos como certas, Uhum. embora não tenhamos propriamente a capacidade de desconstruí-las no sentido de entender na lógica. E eu acho Sim, que é isso que se passa muitas vezes com essa dimensão eterna da nossa sim. vivência. Epá, e eu penso que isso é assim, não é o que eu penso que
foi em não sei se quando falaram em números, se mencionaram isso, mas eu tenho ideia, não sei, mas lá falam-nos em que o Senhor, então, Ele revelou, mostrou, falou-nos aquilo que é essencial para nós, para a nossa vida, e o que não revelou fica para Ele. Só que Sim. o perigo é quando nós realmente tentamos racionalizar tudo, tudo que é sobrenatural, não é? Tentar com a razão explicar tudo pela razão. E aí, claro, aí acho que começamos a entrar num campo perigoso, porque há coisas pelo facto de ser sobrenatural, ser uma dimensão divina que nós não encaixamos, vamos duvidar. Porquê? Porque não conseguimos entender, não é? Não conseguimos. E então penso que é um bocadinho essa a situação, não é? No que diz respeito às promessas de Deus, a cumprir e etc. Estava aqui a ver o nosso Luís Moisão, ele a dizer, mas também se pensarmos no eterno, no sofrimento terreno, não tem tanto valor. Obviamente, essa é a esperança, por isso é que o Evangelho traz essa esperança eterna, porque o objetivo também é esse, é nós pensarmos, como dizem Romanos, não é? A glória que a nós há de ser revelada não tem comparação, não é? Ou seja, as tribulações do tempo presente não têm comparação com a glória que a nós há de ser revelada. Yeah. Portanto, essa dimensão, obviamente, da esperança eterna é precisamente para nos desfocar daquilo que são os sofrimentos presentes e colocarmos o nosso foco naquilo que realmente interessa, que é a nossa vivência eterna. Mas a verdade, amigo Luís, é que, e é o que estávamos aqui a dizer, é que às vezes há muita dificuldade em nos conseguirmos concentrar nessa dimensão eterna. Muitas vezes não porque não tenhamos fé, não acreditemos, mas porque está longe, é abstrato, está distante, e aquilo que está próximo de nós muitas vezes é aquele sofrimento, é o marido que não é crente, é a esposa que não é crente, são os filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor, e depois as pessoas querem, lá está, depois é onde entra aqui, de certa forma, aquela dimensão não, Deus prometeu a minha Exatamente. casa, vai servir ao Senhor e o meu filho ainda está desviado e eu quero ver o meu filho salvo para Jesus, pronto, e o meu marido salvo para Yeah. Jesus, a minha esposa, pronto. Pronto, eu compreendo, e como o Abel também estava a dizer, eu compreendo o porquê de às vezes nos agarrarmos tanto a coisas tão imediatas, mas a verdade é que o esforço tem que ser feito, penso eu, no sentido de focar, e eu penso que como Abel, eu penso, e eu tenho assumido isto para mim enquanto pastor, nos últimos tempos principalmente, de sublinhar para o povo a questão da eternidade, não é? De trazer para o povo essa dimensão, esta esperança, o Evangelho que Sim, nós temos é um exatamente. Evangelho que nos projeta para a eternidade. E eu penso que isso tem que ser badalado vezes e vezes sem conta, claro, referindo a vinda de Jesus, tudo isso tem que ser badalado vezes e vezes sem conta. Mas esse é um discurso que até vamos dizer assim, não quer ser deselegante com ninguém nem com nada, mas vamos dizer num cristianismo um bocadinho mais recente, não quero usar aqui nenhuma palavra que, pronto, mas num cristianismo assim um bocadinho mais vanguardista, essa dimensão eterna tem desaparecido bastante, não é? O que também não ajuda Exato. aqui. Aliás, até porque é a questão da eternidade, aquilo que quando nós nas aulas de escatologia pensávamos, e o nosso professor introduzia o tema da importância que é, se nós não sabermos para onde vamos, qual é o caminho que nós vamos trilhar, que vamos caminhar, então o foco tem que ser sempre tem que ser sempre a eternidade. Tem que ser sempre a eternidade e de como chegar lá, ou qual é o caminho então que nos leva, e sabemos, não é, que Jesus é esse caminho. Então, se nós nos desviarmos da eternidade, realmente qualquer caminho, digamos assim, é bom, porque não caminhamos para onde? Olha, não sei, é como quase fazer uma viagem sem destino. Sim, Olha, quando não sabemos para saímos e onde. vamos por aí, não é? É a tal máxima, não é? Isso Quando não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve, não é? é exatamente, exatamente. E eu penso que Ah, isso, daí a necessidade de realmente focarmos a questão da eternidade, não é?
E é um esforço diário, penso Sim, eu, sim, diário sim, 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 do sim. cotidiano da igreja, e eu acho que nesse sentido, como pastor, eu pessoalmente tenho sentido essa necessidade de vincar cada vez mais essa dimensão eterna. Não é como alguns dizem, não é que não é não é que eu tenha aqui espírito de escape, no sentido que eu quero fugir das coisas, não tem a ver com isso, tem a ver Sim, com exatamente. abraçar uma esperança que parece-nos que é evidente nas Sagradas Escrituras, não é? E que essa esperança molda a maneira como tu vives e como tu lutas no dia a dia. Obviamente. Não, claro que não podes ignorar os problemas de hoje, os que tiveres amanhã, os que tiveres depois da manhã. Não ignoro, mas é com os olhos na eternidade que nós vamos moldando, não é? Pelo menos penso que é É o por aí. esforço que temos que ir fazendo, não é? É o esforço que temos que ir Exato, fazendo. exatamente. O nosso Samuel Martins, diz ele, não é? Conquista da terra, a questão que ele coloca, Sim. uh, aqui um paradoxozinho que eu sei. A Epá, conquista da isso. terra foi resultado da obediência que trouxe a bênção, ou foi a graça que permitiu a bênção? A conquista é o resultado das obras ou da fé? Abraços, não é? Esta conquista, o facto, não é, de até Josué poder declarar que o Senhor cumpriu todas as coisas, é porque eles, efetivamente, pelo menos de uma fase inicial, fizeram a conquista que estava. O livro de Josué depois vai apontar algumas conquistas que eles não fizeram naqueles instantes, provavelmente Sim. deviam ter feito, mas ainda assim estamos a falar de um período de conquista de 7 anos, era impossível, do ponto de vista humano, no sentido lógico, Sim, de e conquistarem a Terra toda no sentido dos limites todos completos. Né? Mas a questão, voltando aqui à questão do nosso Samuel, no fundo a conquista é resultado do quê? É resultado da obediência deles, é resultado das obras, é resultado deles efetivamente ter ido à conquista, ou foi resultado, ou é resultado da graça, no sentido que é dependente da promessa de Deus. Uma coisa é outra, ou é a junção das duas? Um, é assim, isso é uma pergunta. Isso lá, eu acho que era mais fácil ser o pastor Samuel a responder. Ahm, então, aquilo que eu entendo e do que leio, é claro, se nós lemos o livro de Josué seguido e os primeiros versículos que nós lemos apontavam isso e também os últimos, ou seja, a obediência está lá sempre. O requerimento, a obediência está lá. E a dada altura, Josué também vai dizer, tinha também por aqui um versículo, por exemplo, o exemplo de Caleb, em Josué 14, ele diz que por isso Hebron pertenceu a Caleb, o Quenizeu, filho de Jofné, até ao dia de hoje. É que ele manteve-se fiel ao Senhor Deus de Israel. A verdade é que a fidelidade, não é, está lá. A fidelidade, a obediência, o próprio Senhor começou por dizer a Josué: não te desvies do livro, da lei, não é? Não, ou seja, segue os meus caminhos. E ele termina a dizer isso ao povo. Então a obediência está lá. Agora, a verdade é que também a fé está lá, no meio do relato, não é? A fé está lá e a graça de Deus, claro, não pode deixar de estar, até vemos um exemplo disso com na própria ali com os bionitas, por exemplo, que eles fizeram um acordo meio enganados, que não podiam fazer acordos connosco, né? Com nenhuma gente. Enfim, vemos a graça de Deus efetivamente em ação. O que é certo é que Josué atribui sempre a vitória, a conquista a Deus, adeus. não é? A Deus. E eu também creio que, pelo simples facto que nós vemos aquela geração que morreu no deserto por não crerem, não invalidou a promessa de Deus. Se Josué não tivesse cumprido, não tinha invalidado a promessa de Deus. Teria Era um havido, outro. teria havido alguém que tinha cumprido. Exatamente, exatamente.
Exatamente. Agora, eu creio que, e pelo que que efetivamente a conquista, a obediência foi o resultado da fé, e não podemos esquecer o relato que para mim é muito importante também, de Raab, logo no capítulo 2, em que eu acho fantástico, e depois até confirmei noutras versões também, em que ela diz aos espias: eu sei que o Senhor vos deu este país, mas eu não tinha dado nada, não é? E então, quando eles voltaram com este relato, não é? Foi ali como um catalisador, não sei, Sim. não é? Portanto, a fé está envolta na conquista. Aliás, conquistar uma cidade, andar à volta, sete dias, depois, no final, superar trombetas, quer dizer. Sim, a gritar Bem, e estar à espera que aquilo resulte exatamente, ou é seja, preciso. se a fé não está nisso, então não sei, né? Portanto, mas eu vejo um bocadinho por aí. Claro que a fé, para mim, foi o que levou o povo a ser obediente, não é? Assim como deve ser connosco, não é? Aqui estava aqui a ver aqui a irmã Zezinha Fernandes, ela coloca aqui: não será a obediência que nos faz beneficiar de graça, de termos acesso à fé. Ahm, Vamos. Eu penso que há aqui duas dimensões que nós temos que ver, e tentando complementar alguma coisa do que disseste, Abel. Esta questão esta questão aqui que o Samuel Martins coloca, eu acho que a proposta que eu tenho para desconstruir isto é que nós temos que ver aquilo que é o plano coletivo no contexto de Israel, e depois temos que ver o que é o contexto individual no contexto de Israel, e depois, indo ao encontro do que a minha mãe está a perguntar, já é numa dimensão da igreja, que ainda Sim, é sim, sim, assim, sim. é uma dimensão distinta daquilo que se passava em Israel. Certo. Porque, na verdade, na dimensão coletiva, a promessa, quando diz. Claro que tudo aquilo que Deus faz em prol do ser humano, seja ele qual for, desde Adão, a Eva, até ao último ser humano que existir, com toda a certeza que é sempre um ato da graça de Deus, no sentido que, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui de todo, não é? Mas Claro. a questão, no que diz respeito a promessas, eu penso que é sempre útil nós olharmos para o Antigo Testamento, olharmos para o povo de Israel e considerarmos sempre duas linhas. A primeira linha é a linha coletiva, é a linha do povo. A promessa que Deus faz, a partir de Abraão, Deus faz uma promessa específica a Abraão, mas depois, a partir da ideia de descendência, a promessa está para a descendência como um Sim, conjunto e não está para a descendência. Não está, a promessa não está para um indivíduo em concreto. sim, Por sim. isso, como disseste muito bem, mesmo que Josué não tivesse sido obediente, alguém iria ser obediente, e o povo iria conquistar a terra, porque até é interessante, lá em Gênesis, quando há aquele cerimonial em que Sim, Abraão adormece e Deus passa sozinho pelas metades sim, dos sim. animais, que era um ritual de um assumir de um contrato, uma aliança, precisamente, em que normalmente eram as duas partes que passavam Certo. pelas metades. Ali nós vemos que Abraão não pôde passar porque Deus o adormeceu, e o Senhor passou sozinho, como que dizendo, como que assumindo para si toda a responsabilidade da promessa, não é? Exatamente, exatamente. Então, obviamente que neste sentido, tudo aquilo. E eu estava a dizer, o que é mesmo enfatizado nesse momento é precisamente a questão da terra. Aquilo que é precisamente enfatizado é que à tua descendência darei esta terra. E depois, ao passar Exatamente. dos animais, e depois ao repetir da mesma situação. Então, faça esta promessa incondicional que Deus faz a uma nação, uma promessa coletiva, fosse o Zé, fosse quem fosse, certamente, independente de quem seja, certamente que essas promessas elas iriam cumprir. A questão da obediência, eu penso que é uma dimensão mais individual. E tu deste o exemplo de Caleb, como pudiste dar também o do próprio Josué, em Exatamente. que eles, individualmente, através da sua obediência, eles podiam fazer parte ou não daquilo que Deus já tinha prometido e que Deus ia fazer.
ok? Uhum. Então, claro, é tudo produto da graça de Deus. A obediência, se quisermos, obras numa perspectiva mais individual, no sentido a pessoa obedeceu, teve esse mérito, vamos dizer isto assim, Uhum. sem entrar em muito mais do que isto. Agora, independentemente do que são decisões individuais, aquilo que tinha que suceder com Israel iria sempre suceder. Se Exato. Moisés, isto é a minha convicção, Abel, pessoal, se Moisés tem dito que não, lá em Êxodo capítulo 3, Deus tinha levantado outro. Eu não tenho dúvidas, porque o povo não ia ficar no Egito, porque Moisés dizia que não, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? A mesma coisa é Josué, se Josué e Caleb tivessem fraquejado, tivessem desistido, tivessem feito como os outros 10 espias, infamado a terra, tivessem. Eles também não tinham beneficiado daquilo que Deus ia fazer, porque há coisas que Deus vai sempre fazer, não é? Agora, aqui Uhum. numa dimensão, e antes de passar para ti outra vez, para responder aqui à nossa irmã Zezinha Fernandes, claro, quando chegamos a uma dimensão de igreja, e a igreja não tem uma aliança incondicional nos termos em que o povo de Israel tinha, é importante percebermos isto, Uhum. Sim. daquilo que é o meu entender, Uhum. está certo. Obviamente que há um certo ónus em nós, se nós queremos hoje em Cristo, se nós queremos crer em Cristo, se nós queremos viver e nos esforçar por viver uma vida digna, obviamente que é isso que também nos vai fazer, vamos ser beneficiar da graça de Deus de viver debaixo da bênção do Senhor e com a esperança eterna que sabemos que há no Evangelho, não é? E aí sim, há aqui é a nossa obediência que faz com que beneficiemos da graça, não é? E daquilo que Deus tem. Bom, já aqui que já agora aqui Samuel dizer, é interessante que o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que o descanso que Josué deu ao povo não foi o verdadeiro Uhum. descanso, mas que o descanso vem de outro Josué. Sim, só para complicar, Exatamente. claro, naturalmente. Bel, Sim. vá, chuta, chuta aí. Tinha isso precisamente em mente, Em mente. até porque a questão da terra, lá está a promessa que Deus fez a Abraão, e a questão da terra, não é? Da pertença, era importante. Então, o próprio livro de Josué, depois, acaba por nos complicar, porque, por exemplo, aqui num verso onde é que eu tinha por aqui, em que ele diz que eles tiveram paz, por exemplo, naquele período, Sim, mais que um versículo até menciona isso mesmo. Claro, o livro de Hebreus é verdade que vai apontar essa promessa de um descanso, dessa paz, por assim dizer, não é? A Shalom, enfim, que é um conceito muito, muito abrangente, é um conceito que vai para além da paz física, fala do ser completo. Então é como que o homem, não tendo essa paz, ele não está completo. E é claro que ele aponta-nos isso, não é? Através daquilo que Cristo veio fazer, tudo claro, isso, e claro. apontou. Daí ele dizer lá na própria carta, em Hebreus, lá no capítulo 4, também que então há hoje um novo dia, uma nova oportunidade, mas é interessante que o texto menciona lá: não sejais desobedientes como foram os vossos pais, os antigos. Então cá está mais uma vez a questão da obediência e da desobediência em foco, não é? Então o capítulo 4, aliás, o capítulo 4 começa assim, não é? A lembrar essa entrada, que eles entraram efetivamente, mas o autor foca que, ok, ainda temos um dia chamado hoje, podemos entrar nesse descanso que o Senhor tem, mas não sejam desobedientes, não é? E Yeah. ele evidencia, e ele fala disso mais que uma vez no texto, menciona isso mais que uma vez, e claro, a ponto depois dele terminar, não é? Lembrando que é a palavra de Deus que esquadrinha, que é a palavra de Deus que tem todo o poder para examinar os nossos corações, as nossas intenções, os nossos desejos, não é?
tal como Deus no passado fez, examinou o coração, por assim dizer, deles, não é? Do povo, em que aqueles foram desobedientes, que não creram. Interessante, porque ele mete, mais uma vez, não só a questão da desobediência, mas também a questão da fé. Sim, Porque sim, não sim. creram, porque diz lá que não tinham misturado a fé com a obediência. Portanto, claro, se tirarmos a fé para fora, vamos nos tornar como que uns cumpridores de regras, apenas, não, nós temos que fazer isto, não é? Se também ficarmos só com a questão de, não, o que interessa é fé, é crer, então perdemos também a objetividade da vida, da vivência cristã, não é? Dessa demonstração que Tiago depois então vai falar Sim, da sim, sim, fé, sim, sim, sim. não é? Então, pá, isso tu anda aqui de mãos dadas, não é? Anda aqui de De mãos certa dadas. forma, de certa forma, lá está, numa dimensão. E depois havemos de ter um Bíblia da conversa só dedicado a Hebreus, certamente. Exato, Mas claro, às vezes é difícil não ir a Hebreus, porque Hebreus claro. descodifica muito do Antigo Testamento, principalmente, lá está, tendo em mente Cristo, não é? E a forma como Sim, muita coisa se cumpriu em Cristo, e Cristo acaba por supremacia ser dele. Cristo acaba por ser o cumprir, o Uhum, pleno de uhum, muitos sinais que o Antigo exato. Testamento vai dando, e é interessante que da mesma forma então como o povo de Israel tinha a promessa de entrar na terra, e a terra significava, claro, descanso, significava, lá está a questão da possessão, a questão Sim, de até identidade, prosperidade. a terra era fundamental, não é? Era Até fundamental. prosperidade material, Até no prosperidade, não, claro, sentido, isso está lá. naturalmente que sim, naturalmente que sim. Então, da mesma forma como eles, para herdarem esse descanso terreno nacional, eles individualmente, porque o povo em si iria sempre. Eles Uhum, individualmente é que podiam fazer parte disso ou não. E eu acho que exato. no fundo com Cristo, pensando em Cristo, que é o verdadeiro descanso, em Cristo temos o verdadeiro descanso, o verdadeiro porto de abrigo, a verdadeira prosperidade, a verdadeira expectativa certa da vida, daquilo que está por vir. Uhum. Mas, como disseste bem, então, mas há a obediência também, misturado com a fé, há aqui sempre uma dinâmica que cai um bocadinho para nós. Há aqui uma responsabilidade individual se Uhum. queremos ser participantes das bem-aventuranças, né? Daquilo que Deus quer fazer Exato, com a sua exato. igreja. Né? Aliás, e todo o Novo Testamento está repleto dessa ênfase, não é? Tanto da obediência e da fé, não é? Porque nesse aspecto penso que Tiago acaba por nos resolver um bocadinho este problema que estamos aqui a falar, não é? Dizemos que temos muita fé e que queremos, então Mas então mostra lá isso um bocadinho. Né? e era ali no caso, queremos em Deus, vai-nos dar a terra, muito bem. Mas tem gigantes, como os outros disseram, mas é muito difícil, não vamos. Então, mas creem ou não creem? Querem ou não querem, não é? Então é um bocadinho essa luta que, aliás, que nós também a travamos sempre, não é? A verdade é que se tivermos fé, a fé vai nos levar a obedecer e quanto mais obedecemos, também vai-nos apontar para É interessante, a eu fé. estava aqui a pensar, Abel, é interessante, pensando em Josué e pensando nisto precisamente, não é? Que Deus, lá naquele primeiro capítulo, o tal capítulo Sim. não é? Que muitas vezes lido, esforça-te e tem bom ânimo. Uhum. Um, é interessante percebermos que Deus tem esse. Um, Deus não precisava de Josué. Não é? Eu penso que ninguém. Lá está, eu penso que não cabe na cabeça de ninguém acharmos que Josué, se tivesse por algum motivo se desorientado ou. Ninguém fica a achar que o plano de Deus ficava frustrado, até porque a Bíblia é clara em nos demonstrar que os planos de Deus não dá para frustrar o que Deus quer fazer. Não Sim, é? aliás, e Não, durou 400 anos, não é? sim, mas, Mais ou menos, mas vá. seja, sim, Mas mas seja como for, desde a promessa até ao. sim, 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 mas não dá para frustrar. Mas isso é o timing de Deus, as coisas não Exatamente, foram. Pronto. exatamente, A questão é, exatamente. não dá para frustrar o que Deus quer fazer. Um, Exato. e ainda assim, e aqui depois pode ser que eu ainda consiga intercalar aqui com um versículo que eu tinha pensado,
ainda assim, eu acho tão interessante ver este Deus Todo-Poderoso que fez uma promessa incondicional, que Uhum. não precisa de Josué Uhum. para levar avante o seu plano. E ainda assim, Deus tem o detalhe de o tentar animar, de o Uhum. tentar consolar, de o tentar, lá está, levantar e dizer: bora, está na hora, vamos, não é? A mim, eu acho, se há uma manifestação de graça, é aqui. Não invalidando Uhum. as outras todas. Mas agora a pensar no indivíduo, e aquilo que eu penso muitas vezes para a minha vida também, não sei se tu tens pensado nisso, Abel, ou não, mas eu às vezes penso e tenho que parar e tenho que pensar e chego a esta conclusão: Deus não precisava de mim. E Uhum. ainda assim Deus me chamou, ainda assim Deus me consola, ainda assim Deus puxa por mim, ainda assim Deus, quando eu falho, é benigno, Deus é longânimo, este Deus que não precisa, quem nos está a ouvir não nos interprete mal, por favor, não é que para Deus sejamos descartáveis. Jesus morreu, por nós temos muito valor, estamos a falar do ponto de vista funcional, do ponto de vista Sim. daquilo que leva ao cumprimento daquilo que Deus quer Da sua fazer. vontade. Exatamente. E é interessante, pá, ver este Deus que não precisa de Josué e que Uhum. está ali a tentar animar Josué, a dizer: Josué, bora lá. E Uhum. isto se calhar nos pode ajudar quando lidamos uns com os outros, em que às vezes nós estamos mais predispostos a animar alguém e a puxar alguém para cima quando vemos uma utilidade, quando vemos que a pessoa nos pode ser útil. Não quer dizer que seja uma coisa Exato. utilitarista no sentido malévolo da coisa, mas pronto, aquela coisa, pá, esta pessoa até está, pá, tem que ver se anima este indivíduo que eu preciso tanto dele, até numa boa vontade, estás a ver? Pá, eu Exato, preciso tanto exato, dele. exato. Sim, E se calhar nós devíamos nos estar a apoiar uns aos outros, independentemente se precisássemos uns sim. dos outros ou não. Mais A ver. desinteressados Sim, sim, nesse, sim, sim, nesse sim. sentido. Sim, sim. É por aí, sim, é por aí. Mas, claro, o facto que, e Josué, como estamos a falar do livro de Josué e do próprio Josué, claro, suceder a Moisés também Ora, pega doce também, não é? não era suceder ali ao Zé da Ao Esquina, não Nuno, é? não era suceder Ao ao Nuno Nuno. e ao Abel, não é? Não, pronto. Mas o que é certo é que uma coisa, se nós lermos a biografia, digamos assim, os versículos biográficos da história de Josué, da pessoa de Josué, nós vemos uma coisa fantástica, que é mesmo, sobretudo o Pentateuco, né, que menciona isso, o facto dele estar constantemente na tenda, ou junto à porta, Sim, junto à sim, 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 tenda, sim, sim. onde o Senhor falava com Sim. Moisés, não é? Essa procura da presença de Deus e de estar constantemente, daí ser, alguém dizia que Josué foi o líder que não foi contestado, nem até Moisés foi contestado, não é? Josué não. Sim, da parte do povo, Sim, penso da que não parte do há, não, povo, não há sim, de falar nisso. relato de Claro que ele ser. vacilou também ali com a questão dos bionitas e tal, pronto, não fala-nos o texto que ele não Sim. consultou ao Senhor, não orou, pronto, e podemos aí apontar aí Sim, uma mas haver uma falha, ok. Sim, contestação, mas uma haver uma contestação contestação, aberta. ou o povo aprendeu da última vez que fez isso com a liderança. E então já ficou cheio de. Não, mas por alguma razão também né, nos mostra, digamos assim, o facto de Josué, a escolha pessoal dele, não é? A ação dele. Assim como também do próprio Caleb, não é? Sim, lá está, eles E ele diz. eles com a sua, lá está, eles com a sua audiência, com a sua atitude, com o seu amor para com o Senhor, com toda a certeza, Sim, sim. eles acabaram por beneficiar de uma Sim, sim, coisa que sim. podiam ter sido outros a beneficiar. Exatamente, e o texto menciona-nos isso, e o facto de Caleb dizer, então, mas eu ainda tenho o mesmo ano que há 40 anos atrás, e eu quero, a terra é minha, o Senhor me deu tal, então toda essa situação, não é? Ora, só alguém realmente com fé, não é? É que poderia fazer agir assim, dessa forma, não é? E eu acredito que ainda, lá está, ainda hoje Deus honra a nossa fé nessa vertente. Mais do que às vezes estar à espera de uma promessa específica
A ou B. Eu acho que Deus tem formas muito particulares de honrar a nossa fé pessoal para com Ele. Às vezes em momentos, em coisas que às vezes nem estamos à espera, em coisas que Deus até, às vezes, Deus até permite que venha à nossa vida coisas pelas quais nem sequer orámos, naquele sentido que nem sequer Hum, pensámos, e quando damos por nós estamos a beneficiar de uma certa honra que Deus está a fazer à nossa fé, ao nosso compromisso, ao nosso. E isso é bastante interessante. Deixa-me entroncar aqui, temos poucos minutos, mas eu gostava de entroncar aqui com. Que tem a ver com o que eu estava a dizer e com o que estávamos a falar agora no fim, da situação deste Deus que pode tudo, que não precisa de nós do ponto de vista funcional, uhum, mas que ainda assim honra a nossa fé, que ainda assim nos anima, que ainda assim, lá está, só de pensar Moisés, lá no capítulo 3 na sarça ardente, e Deus, uhum, Deus teve tanta paciência com Moisés quando Deus não exato, precisava de Moisés, naquele sentido. Eu acho isto sim, extraordinário, como este versículo que encontramos aqui no capítulo 10, é uhum, logo na sequência. Isto é muito interessante. Eles fazem o acordo que os gibeonitas não deviam ter sim, feito. É uhum, interessante que eles são chamados a cumprir com o acordo que o fizeram. acordo, Ninguém lhes exatamente, manda ter feito o acordo sem consultar o Senhor. Agora exatamente, cumpriram, tinham que cumprir com o acordo. isso, Ora, tiveram que cumprir logo a seguir, porque exatamente, Gibeão é sitiada por uma confederação de reis Reis e, do e Sul, Josué nem pestanejou. pois, Agarrou nos melhores que tinha, bora lá, vamos, epá, fizemos um exatamente, compromisso com eles, vamos lá limpar aquilo, não é? uhum, E Deus diz que vai dar os inimigos na mão de Josué, portanto, Deus está nisto. É a tal uhum, situação que logo a seguir Josué faz aquela oração relativamente ao sol detém-te em Gibeon e tu lua no vale da Aijalon, e diz que o uhum, sol e a lua, capítulo 10, versículo 13, o sol e a lua se deteve, a lua uhum, parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, e depois versículo 14, este é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia. Eu acho que este versículo 14 é extraordinário porque evidencia exatamente esse aspecto que eu estava a dizer de um Deus que uhum, pode tudo, mas que atenta para um indivíduo, atenta para mim, atenta para ti também. Olha, uhum, diz aqui versículo 14: E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, portanto, que tenha parado o sol e a lua. sim, sim, Mas o toque para mim está aqui, uhum, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem. uhum, Eu acho que este versículo é de um. Chega a ser comovente, não é? Porque, obviamente, que não foi Josué que parou o Sol e a Lua, e mais uma vez aqui parou na perspectiva humana, porque o que terá parado eventualmente foi a rotação da Terra, não é? Mas uhum, não foi Josué que parou com as mãos o Sol e a Lua. Quem é que parou? Foi Deus, naturalmente. uhum, Então, uh, uh, o Sol para, a Lua para, porque Deus ouviu a voz de um homem. Um homem exato. que Deus não precisava para levar avante os seus planos, mas obviamente que Deus E amava lá e é. está, pronto, e numa situação em que, se formos a ver bem, não é? Foi o próprio Josué, o próprio povo que se colocou por causa do acordo. Os outros reis assim, os Bionitas, eles acordaram, vamos atacar, vamos atacá-los, atacar lá então a cidade e por causa desse acordo. Foi precisamente por causa Sim, desse sim, acordo. sim, Então, sim, sim, lá sim. está, mesmo na graça, não é? Não, e na graça Graça para de toda a Deus. gente. O Senhor até Exatamente, foi abençoou mesmo. ir salvar alguém com quem eles nem nunca deviam ter feito um acordo. E isto dá uma, Exatamente, e isto dá, exatamente. e isto dá uma grande pregação, Abel. Isto dá É, uma grande mesmo. pregação. Exatamente, exatamente. Mas pronto, tem que ficar para outras núpcias porque falta um minuto e meio para acabarmos. Ainda ler aqui o Ivo na dimensão individual. Josué foca também quando desafia o povo a escolher hoje. É certo que coletivamente a história continuava, mas o indivíduo tinha de escolher fazer parte ou não desse todo. É isso mesmo, Ivo, é isso mesmo. Uhum, O desafio que é feito em Israel, e é aqui uma dimensão que, naquilo que diz respeito à igreja, há uns paralelos, mas pronto, tinha que se ver aqui com algum cuidado. Mas Israel estava debaixo de facto de uma aliança abraâmica, no sentido literal, terra, possessão, uhum, e que Deus iria fazer, de uma forma ou de outra. uhum. E eles, o desafio era se eles queriam fazer parte disso ou não, Exatamente. com mais dor ou com mais alegria, porque depois também é isso. Porque chegamos lá sempre, mas vocês querem caminhar o caminho das pedras ou querem Uhum. ir pelo caminho mais da bênção, não é? E às vezes é o que está dentro das nossas vidas, muitas vezes é isso, é se queremos chegar lá pelo caminho das pedras ou queremos chegar lá
pelo caminho mais fácil e debaixo da bênção do Senhor. Abel, não temos mais tempo. 20 segundos. Agradecer ao Abel a Pá, presença. obrigado, Passou foi um rápido. prazer. Exato, obrigado aí por te lembrares. Nada, e has de ver que lá está, eu não tenho 66 amigos, has de cá voltar. Malta, vai ficar no IGTV. Para a semana vamos voltar, se querendo Deus, com o livro de Juízes. Tchau aí, boa noite, Deus Boa noite. abençoe. Deus abençoe.